Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para uma palestra da Casa do Caminho. Nós que somos da Casa do Caminho, que está no bairro de Campo Limpo, em São Paulo. E hoje, em mais um domingo, estamos aqui para mais um estudo. Muito bem. Boa noite às pessoas que já estão aqui. Estou vendo algumas pessoas já nos assistindo. Boa noite, Sueli. Olá, boa noite, Durvalina. Boa noite, Denise. Pois é, gente, na semana passada nós falamos sobre como nos preservar melhor. Boa noite, Maria. Falamos sobre como deixar aquilo que a gente não pode carregar mais, né? Os nossos erros do passado. Boa noite, Alessandra, Regina, boa noite, Deis. E vocês pensaram a respeito do que nós falamos, né, durante a semana? Lembra que o tema era a nossa preservação, sobre a frase de Jesus, vai, não peques mais. E aí, pensaram a respeito? Sabe que um dos objetivos das nossas palestras é fazer com que as pessoas pensem e coloquem um pouco em prática, né? Comecem a operar as mudanças para melhor na vida delas, não é? Boa noite, Décio. Muito bem, gente. Começamos pelos nossos avisos, não é? Temos um pechinchão agora em outubro na casa. Não sei se vocês conhecem, talvez todos conheçam, mas talvez algum não conheça. Boa noite, Lilian. O nosso pechinchão é quando a gente faz uma grande liquidação no nosso bazar, né? Então nós colocamos vários produtos em ótima qualidade, a preços bem baixinhos. E esse pechinchão próximo. Boa noite, Manuel. Boa noite, Regina. Muito bem, Regina. Que bom. Bacana que você conseguiu dar uma reorganizada, falando dos temas, né, da semana passada. Boa noite, Airan. Boa noite, Adailton. O aviso sobre o pechinchão. Então é quando a gente coloca os nossos artigos lá num preço bem baratinho. E no dia 16 de outubro agora, sábado, não este próximo, outro sábado, né, a partir das 13 horas, nós teremos um pechinchão com produtos a partir de 25 centavos. Da outra vez que teve o último pechinchão, tinha fila que era mais ou menos um quarteirão. Olha, então aproveite, viu? Porque são produtos bons, não é? Com um preço bem baixinho. Boa noite, Leonice. Boa noite, Valquíria. E é isso aí. Então, este pechinchão é uma atividade que nós fazemos de tempos em tempos, né? Que nós recebemos inúmeras doações, ainda bem, graças a Deus. E nós então fazemos essa grande liquidação, né? Que é o nosso pechinchão. Muito bem. Lembrando também que os nossos atendimentos, né? Nós seguimos com os atendimentos aos domingos pela manhã, às 9 horas e às 10 horas, 2 horários apenas. E os 2 horários têm estado cheios, viu? Hoje mesmo nós tivemos casa quase lotada nos 2 horários, não é? Os horários, também temos atendimento às terças e quintas à noite, às 20 horas, não é? Boa noite, Otília, boa noite, Elza. E também temos atendimento às sextas-feiras, às 14 horas. Então, não deixe de participar dos atendimentos da casa, né? Nós temos cada vez, né, mais buscando expandir os nossos horários, não é? Boa noite, Deilda, boa noite, Leonice, para que a gente possa atender a mais pessoas, não é? Vivemos num mundo onde a pandemia não é só uma questão física, mas uma questão mental. E muitas pessoas estão em situações bastante difíceis. Então, busque a casa espírita, busque o nosso atendimento. E se precisar também, busque os nossos orientadores. Nossa equipe de assistência fraterna está à disposição. Não é só você
colocar, dizer que você precisa passar e nós agendamos um horário para que você possa conversar por telefone ou videochamada, não é? Com uma das pessoas preparadas, capacitadas para falar com você. Boa noite, Eric. E o nosso telefone para os agendamentos, né, é o 11 98463 2650. 11 98463 2650. Então, sempre é importante agendar o seu atendimento, né? Hoje mesmo de manhã, às 9 horas, nós estávamos com o salão lotado. Então, assim, é importante agendar? Sim, é importante, né? Boa noite, Edinalva. Boa noite, Marli. Muito bem, porque a gente, né, tem que respeitar o protocolo, né, em relação à Covid, a não aglomerar. Nós aferimos a temperatura, não é? Enfim, todo mundo de máscara, como manda o protocolo. E assim todos estarão protegidos fisicamente, né? Muito bem. Também convido aqueles que queiram trabalhar na Casa do Caminho. Todos são bem-vindos a trabalhar. Procure alguém nos dias de atendimento para que você possa, né, buscar a trabalhar. Regina, vou repetir o número então, tá bom? É o 11 98463 2650. É 11 98463 2650. Então agende nesse WhatsApp, não é? Coloque lá o dia que você vai poder vir para a gente anotar, reservar o seu espaço, não é? Para que não tenha problema algum, tenha toda a segurança necessária, não é? Lembrando também que já reserve a sua água aí, porque vamos fluidificar a água no momento do nosso passe. Coloque uma aguinha para você aí. Se tiver alguém mais na sua casa precisando, coloque outro copinho para essa outra pessoa, não é? Se a casa inteira precisando, aí coloque uma jarra. E sempre, né, as pessoas vão ser beneficiadas com isso, mesmo que elas não saibam. Não é? O importante é a gente desejar este bem para as outras pessoas. Né? Por falar nisso, gente, nós só estamos fazendo a nossa live aqui semanal, mas o Evangelho no Lar também é algo que devemos fazer. Não é reservar um dia e um horário para a gente fazer o nosso Evangelho. Se você não sabe como faz o Evangelho no Lar, nós temos na Casa do Caminho um folheto com explicação passo a passo de como fazer. Na próxima vez que você for na casa, pegue esse folheto. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ismeia. Pegue esse folheto com toda a explicação para que você possa fazer, né? O Evangelho no Lar é um compromisso seu com a equipe espiritual para trazer mais luz para a sua casa. Muito importante. Trazer mais paz, serenidade, não é? E é uma prática que tem que ser, né, contínua na nossa vida. Fazermos todas as semanas esse Evangelho no Lar. Muito bem, já dei os meus avisos aqui, já estamos todos com os cintos afivelados, vamos embarcar, certo? Muito bem. Lá, último aviso, coloquem aí também as vibrações, né, que normalmente vocês colocam, não é, para pessoas encarnadas ou desencarnadas. Lembrando que são vibrações do quê, né? Coloque o sentimento que você esteja desejando para essas pessoas, vibrações de amor, vibrações de discernimento, do que seja, não é? Então, neste momento, vamos, então, fechando os nossos olhos, nos colocando, então, aqui, serenamente, para mais um início de palestra. E assim, vamos pedindo, não é? Vamos nos direcionando, né, ao nosso divino, a Deus, a Jesus, numa prece. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar.
Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. E assim nos unimos à equipe espiritual da Casa do Caminho, que é quem conduz este trabalho. E pedimos a esses bons irmãos que nos inspirem, esses bons irmãos que nos acompanhem e nos envolvam, para que possamos realmente entendermos o assunto desta noite. Assim seja. Graças a Deus, e nossa palestra de hoje, ela é tirada do livro Pão Nosso. Nós sabemos que estamos estudando o livro Pão Nosso desde o capítulo 1, e este é o capítulo 53. Pão Nosso, que é um livro da série Fonte Vida, que é o segundo livro, não é? Psicografado pelo Chico. E Emmanuel, ele retira um versículo e ele expande esse versículo para que a gente possa entender um assunto muito importante e aplicá-lo nas nossas vidas. E o nosso tema de hoje é em cadeias. O versículo é o versículo 20 do capítulo 6 de Efésios, não é? É uma frase de Paulo de Tarso, que diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, não é? E aí vamos ver o texto de Paulo. E ele começa, de Emmanuel o texto, né? Ele começa assim: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias, e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Bom, esse é o texto de Emmanuel. E Paulo disse essa frase, né, na carta que fazia aos Efésios, não é? No capítulo 6, o versículo 20. O que tratava esse capítulo 6? Então, Paulo falava sobre a necessidade da nossa boa conduta moral. Ele começava falando que os pais deveriam respeitar os seus filhos, e os filhos respeitar os seus pais. Ele dizia que os servos deveriam respeitar os seus senhores e os senhores os seus servos. E da necessidade que todos nós temos de nos cobrirmos com a armadura de Deus. A questão da nossa proteção através do nosso contato mais íntimo, da nossa fé, não é? E saiu essa frase
dizendo que apesar de estar nas cadeias, na cadeia, ele se sentia livre, não é? Para fazer o trabalho de Jesus. E a gente tem que lembrar que Paulo, ele foi prisioneiro várias vezes. Como apóstolo dos gentios, o Paulo, ele saía a pregar para as pessoas mais humildes em todas as cidades, inclusive as cidades mais afastadas. E ele ia, e onde ele lhe fosse permitido, ele falava às pessoas. E isso desagradava muito, principalmente aos judeus, porque os judeus se sentiam ameaçados, não é? Com essa questão de Cristo, do Cristo ser algo maior do que Deus que eles acreditavam. E os judeus, através dos seus contatos com os romanos, que eram quem, né, tinham o poder ali na região toda, que comandavam a região, sempre arrumavam uma maneira para o Paulo ser preso, para que ele parasse com isso, né? Então o Paulo teve muitos momentos de cadeias, né, de ficar nas cadeias. E ao contrário do que se imagina, né, ele não ficava na cadeia preso sem nenhuma atividade. Ele escrevia. Quando ele chegava nas cadeias, através da sua autoridade moral, os próprios carcereiros, os próprios soldados que cuidavam, reconheciam nele uma autoridade. Então ali ele escrevia. Ele tinha o tempo para ele se dedicar a escrever. Ele não podia sair, mas ele tinha liberdade para servir, não é? Então, isso nos traz a reflexão do que é estar preso e do que é estar livre, não é? E também da questão de como eu posso servir Jesus, não é? Muitas pessoas, elas dizem que neste momento eu não posso trabalhar numa casa espírita, eu não posso fazer um trabalho voluntário porque eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estar bem, eu preciso estar financeiramente equilibrado. Aí, quando eu estiver, então eu terei disponibilidade para fazer um trabalho voluntário, eu terei disponibilidade para servir, para fazer algo para outras pessoas, não é? Como se o momento agora não fosse bom, mas eu tivesse que esperar o momento, não é? E isso a gente percebe que é uma questão também de você se aprisionar a uma ideia. Porque como você se sente livre ou não para servir, não é? A gente, falando nessa questão de prisão, eu queria mencionar, ano passado, em maio de 2020, né, o site do governo divulgou uma imagem que por semana os presos em dado presídio produziam 1,5 milhão de máscaras trabalhando, não é? Uma imagem bonita, numa sala com máquinas, tudo muito limpo, iluminado, os presos uniformizados e produzindo, não é? O que seria ótimo, porque você, estando preso, você consegue ter uma atividade, você consegue produzir. No entanto, nós sabemos que nos presídios por aí, a realidade costuma ser bem diferente, não é? As condições dos presídios, né, das cadeias que nós temos no nosso país, muitas vezes não permitem que as pessoas trabalhem ou que, inclusive, possam ficar lá sem serem importunadas, não é? Existe ali dentro, muito comum nos presídios, aquela luta pela sobrevivência em condições muito adversas, muito ruins, onde elas têm que negociar, né, tudo que é possível para se manter, inclusive para sobreviver. É uma situação bastante difícil, né? E quando a gente fala de estar preso, isso pode nos remeter a nosso passado. Talvez não sei se vocês já estiveram num presídio, se já estiveram presos, se conhecem pessoas que estiveram presas ou que estão presas. Mas quando a gente pensa em estar preso, isso é uma ideia que todo mundo, né, sente um certo repúdio. Talvez nos lembramos dos momentos em outras reencarnações onde já estivemos presos, porque já devemos ter estado presos, com certeza. Não é? As prisões sempre existiram. E quando a gente pensa, né, numa prisão, por que as pessoas estão presas, né? A lei diz que a pessoa ela cometeu algum erro, algum crime,
É algo contra a lei e ela tem que pagar por isso, sendo separada da sociedade, para que ela fique lá, né? Não cause ameaça para a sociedade e ela possa refletir sobre o mal que ela fez e ela possa querer melhorar. É aquela questão da gente perder a nossa liberdade para dar valor para ela. Porque o preso ele está lá, dentro de uma cela, dentro, confinado lá, ele não pode sair, ele precisa ficar ali pelo tempo que foi determinado para que ele cumpra a sua sentença. E essa sentença é estar preso, não é? Mas o que é então estar livre? Não é? Nós estamos aqui fora das cadeias. Será que podemos nos considerar pessoas livres? Não é? Então, o que é o conceito de liberdade? De acordo com o dicionário, é o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo, uma nação elege como valor supremo. É o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. É o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, eu sou livre dentro dos limites da lei. Eu não posso fazer algumas coisas. Por quê? Porque a lei considera errada. A lei dos homens, não é? Porque já passamos por isso também em outras reencarnações. Então, a minha liberdade, ela esbarra na liberdade de todos aqueles outros com quem eu convivo. Então, eu não posso fazer só o que eu quero, porque eu tenho que respeitar também a vontade daquelas outras pessoas com quem eu convivo, não é? A necessidade que eu tenho de respeitar essas outras pessoas. Quando a gente pensa em algemas, quais são essas nossas algemas, não é? Nós temos algumas algemas, por exemplo, a nossa família. Nós estamos presos à nossa família. Não podemos negar que estamos presos ali. Nossa família é como se fosse uma cadeia. Estamos ali presos. Não é nosso trabalho. Nós estamos também presos ao nosso trabalho. Nós estamos presos à nossa rotina. Lembrando que tudo isso foram escolhas nossas. Então fizemos escolhas que hoje, né, nos aprisionam a este compromisso. Mas essas escolhas feitas foram feitas para a nossa evolução, não é? Nós as fizemos porque quando encarnamos aqui novamente, né, nossa reencarnação aqui, nós precisávamos e precisamos passar por várias situações de aprendizado. Situações que muitas vezes nos trazem tristeza, nos trazem dor, nos trazem, né, sofrimento, mas porque cada uma dessas coisas tem a sua, né, a sua tarefa, a sua obrigação conosco, que é nos trazer um ensinamento. Então, esta prisão, ela é necessária, essa algema é necessária para que o aprendizado exista aqui. Outra situação de aprisionamento é que o nosso espírito, quando está encarnado, ele está preso num corpo, não é? Então, nós temos várias então prisões, não é? Ou seja, encarnamos às vezes como mulher, como homem, encarnamos como baixos, como altos, encarnamos como pretos, como brancos, encarnamos de diversas formas, porque cada uma delas nos traz um aprendizado importante, o aprendizado para o nosso espírito. Ou seja, então toda a prisão que estamos, ela é, né, para um certo aprendizado. E os nossos irmãos que estão presos também, eles estão ali para passar por um aprendizado muitas vezes difícil. Muitas vezes, né, com muita dor e sofrimento, que é necessário para aquele aprendizado, este aprendizado dos nossos irmãos. E nós aqui, às vezes, estamos presos também em outras situações, como, por exemplo, nas ilusões. Nós, às vezes, estamos presos a certos hábitos que fazem mal para nós. E que a gente fala, eu sou assim mesmo. Essa é a minha maneira de ser. Como se a gente não tivesse a liberdade de escolher algo diferente.
não é? Muitas vezes estamos presos a crenças, aquilo que a gente acha que aquilo é certo, presos a preconceitos, não é? Muitas vezes presos aos nossos erros do passado. Nós temos a liberdade. A maior liberdade que existe, não é? É a liberdade de pensar. Então eu posso estar preso fisicamente em qualquer lugar, mas a minha mente nunca está presa. Mas eu posso pensar, eu posso orar e eu posso, não é? Com a minha mente criar outras realidades. Com a minha imaginação, eu posso criar outros mundos, outras possibilidades, e eu não preciso me sentir preso. Então é muito interessante falarmos sobre essa questão de estar preso, não é? E muitas vezes nós fazemos tantas atividades na vida, fazemos uma coisa, depois fazemos outra, estamos presos a uma rotina, não é? E será que isso é liberdade? É liberdade quando eu fiz as escolhas que eu quis para esta rotina. E aí eu vou cumprir as minhas escolhas, que aí me tornam presos a esses compromissos. São as minhas algemas, são as minhas cadeias, que, como diz o texto do Emmanuel, que a gente não vai quebrar, mas a gente vai lidar dentro dela com a liberdade de escolha, não é? Então o trabalho para Jesus, ele nos liberta, porque ele é feito com muito amor, não é? A fé nos liberta. Por quê? Porque quando a gente estuda, quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui e o caminho que a gente está seguindo, e a gente acredita nisso, a gente não se sente preso a nada. A gente entende que cada uma suposta algema é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado e que a gente precisa ter, não é? Quando a gente também tem o conhecimento, ele nos liberta, porque ele amplia a nossa visão da realidade, para que a gente possa ver melhor as coisas e sentir que essa questão de prisão é uma questão muito pequena, é uma visão muito pequena da situação. Por isso que Paulo escrevia na prisão e não se sentia preso. Ele ali se sentia mais livre para servir, não é? E você, como é que está essa sua liberdade? Como que é a liberdade que você quer, não é? Nós todos temos as nossas cadeias e temos a liberdade, né, de acordo com a condição de cada uma. Nem tudo podemos porque temos outras pessoas nessas cadeias juntos conosco, não é? Mas temos muita liberdade. Temos muitas possibilidades. E isso é o que importa. Não é que a gente possa perceber que a maior liberdade que temos está aqui, ó, de pensar, de criar, de inovar, de inventar, de imaginar, né? E a gente tem a liberdade também de se comunicar com os planos maiores através da oração. E o nosso espírito, não é? Um dia também vai se libertar deste corpo, mas que seja com mais aprendizado e mais evoluído. Muito bem, é isso, gente. Vamos então agora, seguimos aqui com o nosso passe. Não é? Então, neste momento, vamos então cuidar do nosso corpo físico, vamos cuidar do nosso estado emocional. Então eu peço que vocês possam respirar profundamente e relaxar aonde quer que você esteja, no sofá, na cadeira, deitado. E se possível, feche os olhos, buscando esvaziar suas mentes e vamos nos imaginando caminhando num local de muita luz, como se estivéssemos dando as mãos a um ser de luz que caminha junto conosco. E nós vamos sentindo que estamos pisando num local onde há muita paz, há muita tranquilidade. E essa tranquilidade sobe pelos nossos pés e toma conta de todo o nosso corpo. E vamos nos entregando
a equipe espiritual que cuida de nós neste momento e que está presente no lar de cada um de nós. E estes amigos, eles equilibram o nosso campo energético, nos trazendo harmonia, nos trazendo serenidade e um estado de leveza e contentamento. Estamos totalmente receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E se houver alguém na sua família, algum amigo, alguém do trabalho, que ocupe os seus pensamentos agora, este é o momento de desejar que esta pessoa também compartilhe desta nossa paz, desta nossa serenidade, deste momento, não é, de auxílio, de cura. E assim nossa água vai sendo fluidificada com o que for necessário para a nossa melhora, para as questões, quer sejam físicas, emocionais, espirituais. Tudo de acordo com o nosso merecimento. É um remedinho que é colocado para que nós possamos enxergar o nosso melhor e percebermos que em cada dificuldade, em cada pedra do caminho, existe ali uma oportunidade para que a gente se reinvente, para que a gente evolua. E assim agradecemos a equipe espiritual. Neste momento, podemos tomar um golinho da nossa água fluidificada. Muito bem. Já que recebemos muito, chegou a hora de nós também doarmos através das nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar é ter um sentimento e elevar os pensamentos, empurrar com a nossa força de vontade. A nossa vontade empurra o nosso pensamento e ele segue como numa onda, vibrando, como a onda de luz que vibra, como a onda de som que vibra pelo ar. Nosso pensamento, ele ainda é mais rápido e mais poderoso. Então, neste momento, enchemos os nossos corações de amor e elevamos, então, os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra. Vamos vibrar, então, agora muita luz, muito discernimento para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que possam, com essa luz, enxergar nos seus governados seres importantes que precisam do seu amor, da sua atenção. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos os nossos irmãos doentes, seja em casa, em hospitais. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos os nossos irmãos desempregados, os nossos irmãos moradores de rua. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de melhorar para todos esses irmãos nas prisões, nos presídios, em todas as cidades, que possam enxergar ali a oportunidade de refletir e de buscar melhores caminhos. Vamos vibrar muito amor para todos os nossos irmãos nas casas de longa permanência, nos asilos, nos orfanatos. Vamos então vibrar agora muita saúde, muita força para os irmãos profissionais da saúde que estão aí incansavelmente trabalhando para auxiliar todos os que sofrem na pandemia. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos então também vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares.
e pedimos, Pai, a sua permissão para vibrarmos muito amor e serenidade para nós mesmos. E já encaminhando para o nosso encerramento, hoje eu trouxe uma prece muito bonita de Emmanuel, que é tirado do livro Paulo e Estevão, já que falamos de Paulo, não é? Quem puder, leia este livro, que seria muito interessante, é muito conhecimento. E a oração é a seguinte: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Graças a Deus, gratidão a todos pela presença, pela permanência aqui até o final. Boa noite a todos os que entraram depois. E que nós possamos ter uma semana de muita luz para podermos refletir sobre as nossas cadeias, os nossos compromissos, as pessoas que estão ao nosso redor e como somos livres para fazermos sempre melhores escolhas, que depende de nós. Muitas bênçãos para vocês nessa semana e nos vemos no próximo domingo.